a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divina o prazer. Quer neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Diz que certa feita tinha um garoto brincando, e alguém chegou perto dele e olhou na mão dele e tinha uma latinha. Perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou soltando uma pipa aqui. Aí a pessoa procurou a pipa, não achou. Ele disse: mas eu não estou vendo nada. Ele falou: pega aqui. Aí a pessoa pegou e falou: está sentindo o contato lá em cima? Se você estiver sentindo contato com ele, tudo vai bem na nossa vida, né? Não precisa ver, é só sentir, né? Glórias a Deus. Mais um hino, vamos adorar ao Senhor. Os irmãos querem pedir? Glórias a Deus. 224. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É o tempo de cegar. Glórias a Deus. É o tempo de cegar e tu sem vacilar declaraste sem temor: não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder: eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. As gavelas que recolhem joia de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essa joia, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder: eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amanhã já vai raiando, não mais voltará.
da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te achará. Crente, vem, obedece já, vem e vê, os campos brancos já estão, aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amém. Paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Glória a Deus. Eu, quando tocava na banda, eu gostava desse hino, viu, irmão Varlando? Mas para cantar, esse aqui é acelerado, né? Boa escolha. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Texto muito conhecido, né? Se você puder exercitar um pouquinho, ficar de pé. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1. Glória a Deus, podermos estar na casa do Senhor louvando a Deus, né? E podermos aprender um pouco da palavra de Deus nessa noite. O texto diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e essa obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 2 pontos. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito
voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Amém, meus amados e queridos irmãos? Glória a Deus. O que eu acho interessante da Bíblia, em alguns detalhes que Deus fez questão de registrar, é o detalhamento de algumas situações pontuais. Alguém diz assim, e pega aquele texto em que fala, cada um dê segundo o seu coração. Então, algum desavisado, ele acha e interpreta aquele texto de maneira incorreta aos meus olhos, porque dá impressão, né? Dá impressão assim que você pode dar qualquer coisa, né? E não é isso que o texto diz, e não é isso que nós devemos fazer. E o que alegra o meu coração é que, assim como a Bíblia registra aquilo que a gente dá, como fez questão de registrar aquilo que Davi deu, e você encontra em várias partes da Bíblia, pastor Manuel, que Deus faz questão de colocar ali o que você deu. E que maravilha vai ser naquele dia, né? Irmão Varlando, o senhor deu tantos reais. Eu entendo que Deus se alegra, como todo o povo de Deus se alegrou, a presença do Senhor se fez presente naquele dia, e nós agora vamos com nossos recursos também ofertarmos, logo após a irmã Mara estará louvando ao Senhor, e nós podemos fazer isso, temos feito, né? E o Senhor que nos convenceu de que isso é a sua vontade, que Ele possa também nos dar o gozo e a alegria de estarmos fazendo isso diariamente. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pegue sua oferta na mão e vamos dar graça ao Senhor, já agradecendo por essa oferta que iremos depositar para a glória do nome do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor tem, ó Pai querido, cuidado de nós, o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e tem colocado, ó Pai querido, todos os recursos necessários à tua obra na mão de pessoas que nós cremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo tem o poder de abrir, ó Pai querido, ó Deus querido, os corações, abrir as portas, tudo aquilo, ó Pai querido, que tem de alguma maneira impedido, em o teu nome nós declaramos que seja aberto, seja quebrado, para que o teu povo livremente, ó Pai querido, possa ofertar e glorificar ao teu nome, por toda a sorte de ofertas que foi depositada naquele dia, da oferta de Davi. Nós cremos, ó Pai, também, que a nossa alegria será plena, ó Deus querido, neste dia e até a tua vinda, para a glória do teu nome, que encontremos, todos nós contribuímos para o louvor e a manutenção da tua obra. Mara. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Eu irei louvar ao Senhor com um hino intitulado Amo o Senhor. Que nós possamos adorar aquele que é dono do ouro e da prata e conhece os nossos corações. Oh Espírito Santo de Deus, fala aos corações dos seus servos. Aleluia. Glória a Deus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido
Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Santo de Deus, que nós possamos te amar, te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Glorificado é teu nome, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar a Deus pelo amor que você sente a Ele. Amém. Vamos estar em pé, meus irmãos. O pastor Robson vai estar ministrando. Queria pedir aos irmãos, se possível, se estiverem mais atrás um pouquinho, vier mais próximo aqui. Quando nós estamos mais juntos, fica mais fácil, né, de estarmos passando aquilo que será ensinado. Então, pedir aos irmãos que puderem chegar mais perto, ocupar principalmente essas duas fileiras da frente aqui, fica mais fácil para estarmos participando do culto. Pastor Robson, com a oportunidade. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Glória ao Senhor para sempre. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Aproveitar que nós estamos num culto de ensino. Quando você for ler a palavra, você não deve dizer segunda a Samuel, porque não é uma carta, é um livro. Então é segundo livro de Samuel. Agora, se você vai ler Primeira a Coríntios, é uma carta aos Coríntios. Parece ser uma coisa tão básica, né? Mas a gente vê até pastores renomados citando o livro errado, né? Então, culto de ensino é para a gente aprender, né? Amém, queridos? 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Hoje eu estou usando aqui a Almeida, século 21. Capítulo 1, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra: Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras muito querido a mim. Tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor de mulheres. Eu vou ler agora na corrigida, normal, que diz assim: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor
do que o amor das mulheres. Amém, queridos? Pode sentar, meus irmãos. Nós então estamos dando continuidade a essas palavras que Deus tem nos dado sobre esse tema geral, sendo amado para amar. E hoje, então, com base nessa escritura, nós vamos falar um texto, um estudo que nasce o seu tema a partir de outra escritura. Então, abra agora, primeiro livro de Samuel. Agora você volta um pouquinho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Vamos ler os 5 primeiros versículos, que diz assim: Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se tornou muito amigo de Davi. E Jonatas o amou como a si próprio. Daquele dia em diante, Saul o manteve consigo e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um acordo com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também sua armadura e até mesmo a sua espada, seu arco e seu cinto. E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse. E era sempre bem-sucedido. Por isso Saul colocou no comando das tropas, e isso pareceu bem a todo o povo. O versículo 1, e sucedeu que, acabando de falar com Saul, a Almeida Revista Corrigida diz assim: a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. O primeiro versículo que nós lemos é quando Jonatas morreu e Davi foi prantear a sua morte. Os antigos, especialmente os orientais, eles pranteavam as mortes das pessoas queridas dele de uma maneira assim bastante forte. Não é como nós hoje, principalmente nós que conhecemos a palavra, cremos na ressurreição, temos a revelação de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Na antiguidade não era assim. Então, eles pranteavam mesmo. Às vezes, você vê lá que o velório de Moisés foi muitos dias eles chorando, e eles pranteavam mesmo. Quando Jonatas morreu em batalha, Davi teve essa notícia e ele rasgou seu coração, ele chorou amargamente, se angustiou, e ele usa essa expressão no superlativo: quão amabilíssimo. Então ele fez questão de usar o superlativo, segundo Samuel 1:26. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso era o teu amor. E ele usa daí um adjetivo muito forte, que é o adjetivo maravilhoso. A ideia do maravilhoso é quase sobrenatural, que é acima de qualquer compreensão natural. E ele diz então: mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. O movimento LGTB usa esse versículo para dizer que Jonatas e Davi eram dois homossexuais. Esse texto é muito usado por eles. E eles chegam ao ponto de fazer uma exegese, que é diferente de exegese, é quando você extrai o sentido do texto de modo errado.
quando ele se despe, tira sua capa, tira seu arco, tira sua espada, eles dizem que Jonatas fez um striptease para Davi, um absurdo sem tamanho, né? Um absurdo. E eles usam esse argumento para fundamentar a sua prática que a Bíblia condena. Então, primeiro, não é o nosso tema, mas eu não posso deixar assim, né, sem falar, mesmo porque o nosso culto é transmitido pelo Facebook, tem aí em média 50 pessoas no Facebook, depois mais 300 elas vão assistir essa palavra durante a semana. Então é bom a gente explicar nosso ponto de vista, né? Então, primeiro, em hipótese alguma, aqui essa expressão tem a ver com homossexualidade. Por quê? Em primeiro lugar, esses dois jovens aqui, eles eram jovens hebreus, e na época a lei de Moisés era a lei observada pela nação de Israel, e a lei tinha aproximadamente 5 a 6 versículos que condenava tal prática. Eu vou ler o principal aqui, se você quiser anotar. Levítico 18, 22. Não se deite com um homem, como quem se deita com uma mulher, é repugnante, diz a Bíblia, Levítico 18, 22. Então, esses dois rapazes, eles obedeciam à lei de Moisés. Em nenhum momento, Deus repreendeu nem Davi e nem Jonatas por causa desse possível pecado. Em nenhum momento a Bíblia diz que eles tinham esse tipo de pecado. Porque se tivessem, Deus teria repreendido, como fez, por exemplo, quando Davi adulterou com Batseba, quando Davi fez um censo por causa de pecado de arrogância, de que ele queria ver o poder humano que ele tinha, quando ele ocultou a morte de Urias, ele fez uma estratagema vil, muito vil, e Deus condenou terrivelmente através do profeta Natã. Deus nunca tampou o sol com a peneira dos pecados dos seus heróis, dos seus servos, aqueles mais destacados. Abraão pecou, está dizendo lá que ele pecou. Isaac pecou, está dizendo lá que ele pecou. Jacó pecou, está dizendo lá que ele pecou. Depois que ele tinha o nome Israel, pecou, está dizendo que ele pecou. Em nenhum momento Deus tampou o sol com a peneira. O pecado de adultério e de homicídio contra Urias, que foi bem mais grave, todos os inimigos de Israel ficaram sabendo. É o que Satanás gosta, né? Uma coisa que Satanás mais gosta, além do pecado, ele gosta mais do escândalo que o pecado provoca. Então, em nenhum momento a Bíblia mostra que esses rapazes tinham esse tipo de pecado. Então, do ponto de vista de toda a história da Bíblia Sagrada, do antigo Israel, nós vemos que não procede esse argumento. O segundo argumento é que, quando Davi, ele fala a palavra amor, o hebraico ele tem várias palavras para expressar amor, como o grego, né? É mais comum os irmãos saberem, irmãos que frequentam o culto de terça sabem que na língua que foi escrito o Novo Testamento existe o amor sacrificial, o amor de Deus por nós, o amor de Jesus, o amor que uma pessoa tem por uma causa e ele até morre por ela, que é o ágape. Tem o amor fileu, que é o amor fraternal de um homem pela sua esposa, no sentido de companheira, de um pai pelo filho, o irmão pelo outro irmão, e estergos, que é o amor natural, até que um cachorro tem pelo seu dono, e o amor eros, que é o amor que dá origem à palavra erótico, que é o amor físico, o amor carnal. Todos esses amores são amores que Deus colocou em nós. Todos eles, dentro da medida, dentro dos propósitos divinos, eles são santos como qualquer outro. E aqui no Antigo Testamento,
O amor que Davi usa é a palavra ahavá. Ahavá é o equivalente no grego para fileu. Quando os estudiosos gregos, os estudiosos hebreus, que traduziram a Bíblia para o grego, pelo governo de Ciro, o Grande, eles traduziram essa palavra por fileu. Quando eles fizeram a tradução da Bíblia, do Antigo Testamento todo para o rei Ciro, no grego, eles traduziram ahavá por fileu. Então, veja, amados irmãos, aqui nós não temos base nenhuma para esse argumento de homossexualismo aqui. Amém? O que nós temos aqui é um amor muito forte. É um amor muito forte. É um amor que é uma outra dimensão. Ele falou assim, olha, um amor maior do que as mulheres, porque na expressão de Davi foi a que ele achou melhor, mas na verdade ele está dizendo que é um amor numa outra dimensão. Uma outra dimensão de amor. E hoje, numa sociedade que nós vivemos como a nossa, é muito difícil a pessoa praticar esse tipo de amor e receber esse amor. Qual que é a frase que a gente vê no mundo aí? Não existe almoço grátis. Não é assim que a gente ouve? Não existe almoço grátis. Se alguém está te dando almoço de graça, alguma coisa ele vai querer de você. Não é assim que a gente pensa? E o mundo deixa a gente tudo esperto assim. A gente não consegue mais aceitar alguém que faça alguma coisa para a gente. O que será que essa pessoa quer com isso? A gente não consegue aceitar um amor gratuito. E a gente tem dificuldade de expressar esse amor gratuito, porque a gente fica receoso da pessoa também achar que a gente está interessado nele, em alguma coisa dele. Né? Se alguém te trata muito bem, oferece um almoço e tal, a pessoa já fica pensando, daqui a pouco ele vai me dar um cartãozinho dele. O que será que é o ramo dele? É advogado? É médico? É engenheiro? É vendedor de sapato? É vendedor de comida? Faz salgadinho? O que será que é, né, Nelson? Faz salgadinho, né? Aí você trata bem a pessoa e a pessoa fica naquela expectativa. Não, vai e vem. E a gente que é pastor, é muito complicado evangelizar o mundo por causa disso também. A gente chega em qualquer lugar hoje e você começa a falar de Jesus e tal, a pessoa, você já começa a ler o pensamento da pessoa. Daqui a pouco ele vai pedir dinheiro para a igreja dele. Então a gente fica, até os membros da igreja, a gente vai visitar algum membro, chega lá gratuitamente para visitar, tem pessoa que já fica esperta, já vem, o que será que vai vir aí? Né? O que será que vem aí? Ele vai pedir oferta, ele vai pedir para eu trabalhar em alguma área na igreja. Mas então, a gente ensina a criança a não pegar bala, exatamente porque o mundo é mau. O mundo é mau, mas não devia ser assim, né? Agora aqui nós estamos vendo dois homens muito másculos, militares, homens de guerra, né? Homens que têm uma atitude de fidelidade de um para com o outro. Agora, o que me chama a atenção é essa versão da Bíblia corrigida, que é bem próximo do original, que diz que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Houve uma conexão. O Monvarlando cantou aqui hoje, guarda o contato, né? Deu exemplo da pipa, da conexão. Então, existe uma conexão. Existe uma conexão. Eu tenho alguns amigos, assim, que não são tão próximos, porque eles estão muitos quilômetros daqui. Mas, quando eles estão em alguma luta, eu sinto. É um negócio interessante. Aí eu pego o telefone, ligo para eles. Mas é batata. Oro por eles e tal. Aí ligo para eles. Realmente, eles estão numa grande luta. E isso é uma conexão espiritual, é algo assim
maravilhoso. Jesus, ele vivia em multidão, mas ele tinha 70 discípulos mais chegados, que ele mandou de 2 em 2. Desses 70, ele tinha 12 mais chegados. Desses 12 mais chegados, ele tinha 3 mais chegados. Desses 3 mais chegados, ele tinha um que era mais chegado. Parece-me que essa proporção é uma proporção interessante. Dificilmente alguém, hoje, na nossa sociedade, vai conseguir investir tempo e sinceridade e amor num relacionamento de amizade com 12 pessoas. É muito difícil. Por isso nós estamos resgatando essa dimensão de comunhão através dos lares missionários. Os lares missionários, eles têm essa finalidade, porque não tem como nós termos comunhão com toda a assembleia de domingo aqui. Nós temos comunhão, chamamos ele de irmão, mas não tem como alguém que vê essa pessoa esporadicamente em final ou começo de culto, dele abrir o coração para essa pessoa, por mais que ele seja lavado no mesmo sangue de Jesus, tenha a mesma comunhão, tenha a mesma fé, crê na mesma Bíblia, dá a paz do Senhor, não tem como. Agora, se ele estiver num ambiente menor, do ponto de vista espacial mesmo, menor, se ele tiver uma disciplina de encontro, essa amizade, ela vai florescer mais. Então, aqui nós vemos que a alma desses 2 jovens se apegaram. Eu lembro que eu era bem jovenzinho, e eu ouvi o pastor Macedo falando um ensino uma vez, e eu guardei aquilo no meu coração. Ele disse que em todo lugar que ele era transferido de setor no exército, ele serviu em Guarapuava, depois foi para Curitiba, um lugar chamado Guazartiga, outros lugares lá. E ele dizia que cada lugar que ele chegava, ele via assim 2 pessoas que ele se afeiçoava delas, e ele fazia um pacto com essas 2 pessoas. Então aí seriam 3. Então era um pacto que eles faziam, e ele fazia daquele jeito dele, que vocês, os mais antigos aqui conhecem, né? Conheciam. Ele fazia assim, formalizava mesmo, um pacto de fidelidade, um pacto de companheirismo. Depois que ele via que ele podia confiar naquelas pessoas, fazer amizade com elas. E a partir daquele momento, podia cair o que for, podia vir luta que viesse, podia vir os problemas que viessem, eles estariam sempre juntos, esses 3. Aquela filosofia de um por todos e todos por um. Então ele disse que ele sobreviveu no exército, dentre outras coisas, por causa dessa atitude dele. E aqui nós observamos esses 2 jovens rapazes, senhores, não sei, talvez aqui eles teriam já uns 28, 30 anos. Eles fizeram esse pacto. Alguém acha que tinha menos, né? Talvez uns 20, não sei. E a partir dessa ideia de que uma alma se ligou à outra, o que aconteceu? Então vamos ver. 1 Samuel 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, dá para a gente perceber claramente o que aconteceu depois que eles fizeram esse pacto, esse compromisso de companheirismo um com o outro. Vocês estão lembrados que Davi tem 2 narrativas em Samuel, é meio complexa. Uma narrativa que antes dele matar o gigante, ele já vinha tocar harpa no palácio para afugentar os demônios que agiam na vida de Saul. E quando Davi se oferece para matar o gigante, Saul pergunta: quem é esse rapaz? Aí dá a impressão para nós, mas ele então esqueceu do rapaz que ia tocar harpa para ele? Então é uma das complicações narrativas da Bíblia. Então os estudiosos têm um monte de teoria para falar isso,
Eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o objetivo hoje. O certo é que ele começou a ir ao palácio para afugentar o demônio de Saul a partir da instrumentalidade da harpa. Certamente ele não só tocava, ele também cantava. E ele expulsava demônio através da canção. Uma vez eu expulsei um demônio também com um hino da harpa cristã. Uma única vez que me aconteceu disso. Então, depois ele se oferece para matar o gigante e realmente o mata, e aí recebe aquela glória do povo, onde começa um ciúme de Saul por Davi, e Davi foi caçado como uma perdiz no deserto. Ele sofreu 5 atentados contra a vida dele, por causa de Saul. Aquele espírito que o possuía, também certamente deu guarda para entrar outro espírito de uma inveja demoníaca e homicida. E por 5 vezes Davi foi atentado à vida. Então é nesse contexto que essa amizade se configura. As grandes amizades, elas se configuram em contextos de crise, em contextos de tragédia, em contextos de luta. Os verdadeiros amigos, você os conhece no momento da luta. Os verdadeiros amigos você conhece no momento da aflição. Então, é no momento de aflição que aparece um amigo. E interessante que esse amigo aparece e ele poderia se aproveitar da situação, visto que ele era o príncipe. Se ele era o príncipe, filho de Saul, ele era o candidato ao trono. Mas agora surge um que é ovacionado pelo seu ato heróico de matar o gigante Golias, é ovacionado pelas multidões da rua. Saul matou os seus, quem lembra o cântico que as mulheres cantavam? Saul matou os seus milhares, e Davi matou os seus 10 milhares. Ali começou a inveja brutal de Saul, que já havia saído da direção de Deus. E Deus disse ao profeta, ao sacerdote Samuel: Samuel, eu já tenho para mim um homem segundo o meu coração. Não ore mais por Saul, Samuel. Não perca o seu tempo. É isso que Deus disse. Então é esse homem que é o pai desse amigo. Olha que coisa interessante. Ele seria uma verdadeira luta de titãs. De um lado, Davi, que já houvera sido ungido rei na surdina por Samuel. Foi uma unção meio camuflada, sem o rei saber. E eu tenho um rapaz que tem a legitimidade jurídica do trono. Um tem a legitimidade espiritual a partir da autoridade espiritual de Samuel. O outro tem a autoridade jurídica legitimada pela sucessão do trono. Então eu teria aqui verdadeiros inimigos terríveis. Todavia, aquele mesmo espírito que inspirou Davi a compor aqueles salmos tremendos, foi esse mesmo espírito que também agiu na vida de Jonatas e na vida de Davi para quebrar a maldição da inimizade, quebrar a maldição da concorrência, quebrar a maldição da animosidade por causa do poder. Poder é uma coisa terrível. O poder é terrível. Como disse Proudhon, ninguém conquista o poder. É o poder que conquista o coração do homem. Então aqui poderia ter 2 grandes inimigos na Bíblia. Aqui não. Aqui Deus reinou. É uma coisa extraordinária, né? E aí, em função disso, veremos então. 1 Samuel 23, versículo 1. E disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e pilhava as eiras.
Então Davi consultou o Senhor e perguntou: devo atacar os filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vai, ataca. Mas os homens de Davi lhe disse: aqui em Judá estamos com medo, quando mais se formos a Keila. Acho que eu anotei o texto errado. O capítulo 15? 23 e 15. Deixa eu ver aqui. Quando eles fizeram a aliança. Deixa eu ver aqui. Está aqui o 15, né? E Davi estava no deserto de Zif, em Oreza, quando soube que Saul procurava matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oreza e restaurou a sua confiança em Deus. Olha que coisa bonita. Restaurou a sua confiança em Deus. Aí na corrigida, na versão tradicional, é uma expressão de que ele teria firmado a sua mão em Deus, né? Ele disse: não temas, porque as mãos do meu pai Saul não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel. Olha que coisa linda. E eu serei o segundo no reino. Eu não me importo de ser seu vice. É isso que ele está dizendo. Saul, meu pai, bem sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor, e Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para casa. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oreza, no monte de Haquila, à direita de Gesimon. O rei desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo nas mãos do rei. Então Saul disse: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, informai-vos, ainda melhor, procurai saber onde costuma ir, e quem tenha visto ali, pois me disseram que ele é muito astuto. Informai-vos sobre os lugares onde se esconde, e voltai-me a mim com informações exatas, e eu irei convosco. Se ele estiver naquela terra, eu o procurarei entre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e voltaram a Zif diante de Saul, mas Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na campanha do sul de Gesimon. Saul e seus soldados foram procurá-lo. Quando soube disso, Davi desceu o penhasco no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi ao deserto de Maom para perseguir Davi. Saul ia por um lado do monte, e Davi e os homens que o seguiam pelo outro. Davi se apressava para escapar por medo de Saul, porque Saul e seus soldados estavam cercando Davi e seus soldados para prendê-lo. Então veio um mensageiro dizer a Saul: vem depressa, porque os filisteus acabam de invadir a terra. E Saul deixou de perseguir Davi, enquanto ele estava fazendo o mal, a terra dele invadida pelos inimigos, né? E foi lutar com os filisteus. Por esta razão, aquele lugar chamou Selah Hamalecote. Depois disso, Davi subiu e permaneceu na fortaleza de Engede. Essa fortaleza de Engede é um lugar muito bonito. Até hoje ela existe lá, é um oásis, na verdade. Então a primeira coisa que eles fizeram, o que é uma amizade de uma pessoa que liga a alma a outra? A primeira coisa que eles fizeram foi uma aliança. Eles fizeram uma aliança. Aliança é diferente de um contrato. Essa versão que eu usei aqui, ela fala acordo, mas é uma palavra muito fraca. Melhor palavra é a palavra aliança. Aliança não tem distrato, aliança não tem adendo, aliança é eterna. É como o casamento, segundo a Bíblia. O casamento não é um contrato, como o direito civil fala, só. Tem a dimensão contratual, mas o casamento, na Bíblia Sagrada, é uma aliança eterna. É uma aliança eterna. E Deus também deu o trono à nação de Israel para Davi, porque ele mostrou ser um homem segundo o coração de Deus,
E ele disse, a aliança que eu faço contigo é eterna. O cetro não vai sair da sua mão. Quando Jesus entrou em Jerusalém, antes de ser crucificado, o que as pessoas, as crianças gritavam? Hosana, Hosana, aquele que vem, o filho de Davi. As pessoas, quando queriam exaltar Jesus como Messias, eles diziam, filho de Davi. Então, assim como Deus fez uma aliança eterna com Davi, agora aqui eles dois estão fazendo uma aliança humana. Uma aliança. Eles fazem uma aliança. O texto anterior que li, quando ele tira a sua espada, ele está dizendo o seguinte, eu entrego a você o meu direito. Eu não vou te matar, como meu pai mandou eu fazer. Eu estou preferindo seguir a Deus, e é o amor que eu sinto por ti, do que fazer o que meu pai está querendo, mandando eu te matar. Então toma aqui as minhas armas. Não existe guerra entre nós dois. E eles fazem uma aliança. Em outra passagem, Davi promete não matar os descendentes dele, cuidar dos descendentes dele. Então, essa é uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Então, a primeira coisa que essa amizade nos ensina é a fidelidade de uma amizade que você pode fazer, não só um acordo, não só um contrato, mas uma aliança eterna. Em segundo lugar, ele despojou das armas e do poder que ele tinha. O mundo é uma verdadeira roda gigante, né? Hoje, uma pessoa está aqui embaixo. Às vezes ela é maltratada, às vezes ela é pisada, às vezes ela é espoliada, às vezes ela é ridicularizada. Só que a vida, como roda gigante, ela roda. Aí aquela pessoa que está aqui, numa dessa, acontece alguma situação, ele vai lá para cima. E aí agora, aqueles que pisaram nele, que humilharam, que fizeram injustiças contra ele, o perseguiram, agora eles estão embaixo e essa pessoa está em cima. Então, se essa pessoa foi para cima, dirigida por Deus, o Espírito de Deus nela não vai permitir que ela se vingue. Um crente nunca pode clamar pedindo vingança. Nós podemos clamar pedindo justiça, vingança não. Então, Jonatas, segunda coisa que acontece, quando há uma amizade que une alma com alma, há um despojamento. Ele se despojou das suas armas. Ele se despojou dos seus direitos. Ele tinha direito como filho do rei, mas ele preferiu abrir mão desses direitos. Então essa é uma amizade que une alma a alma. Deu a própria roupa, tirou a roupa, e não era qualquer roupa, era uma roupa militar. Quando Davi chegou diante dos homens dele com aquela roupa, foi uma mensagem mais poderosa do que qualquer outra coisa. Não, ele está com a autoridade que o filho do rei lhe deu também. Ele não tem só a autoridade de ser um estrategista. Vocês viram aqui na perseguição, ele sabia os caminhos. Ele era pastor de ovelha, ele conhecia palmo a palmo tudo aquilo lá. Ele sabia como fugir. E Saul dá-nos a impressão que não sabia. Que ele diz que ele é astuto, ele era inteligente. Mas por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha tudo para se tornar um homem vingativo e maldoso, ele não é. Ele não é. Terceira coisa que acontece, quando uma alma se conecta a outra alma. Há o encorajamento espiritual na hora das ameaças. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. A versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje diz assim: lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus.
Os amigos verdadeiros, eles encorajam espiritualmente seus amigos na hora das ameaças. Enquanto todos os outros jogam pedra, enquanto todos os outros esperam essa pessoa escorregar e quebrar o pescoço, enquanto todos os outros querem puxar o tapete, essa pessoa tem sempre uma palavra de ânimo. Essa pessoa se parece com Jesus, né? E ele fortaleceu a sua mão em Deus. É uma linguagem lírica para dizer que eu te encorajo, vá em frente, não tema. Irmãos, nós temos que aprender, irmãos. Tem pessoas que ele gosta bastante de dar lição de moral. Todos nós somos assim. Nós temos uma facilidade para dar lição de moral. Sem ouvir a versão do outro, a gente já vai dando lição de moral na pessoa. E aqui Davi e Jonatas, especialmente no caso aqui, Jonatas, ele tinha o poder, ele era príncipe, ele tinha a condição, ele estava melhor armado que Davi. Davi estava sem arma de metal nessa situação, dá-nos a impressão. Por isso que deu a espada para ele se defender. O Jonas podia ter puxado a espada e matado ele. Todavia, não. Ele encorajou Jonatas espiritualmente. Eu quero fazer um propósito diante de Deus. Quando alguém estiver precisando de apoio moral, eu nunca vou dar lição de moral. Já tem muita gente para dar lição de moral. Tem muita gente. Por exemplo, vamos dar uns exemplos, senão fica muito abstrato. A mocinha numa casa fica grávida aos 15 anos de idade. Membro da igreja, fiel, não perde culto. E daí? Não vai faltar alguém para dar lição de moral. Ah, mas que hora que essa menina vinha da escola? Vocês não cuidam dessa menina? O que vocês estavam fazendo? Por que faz isso? Tá, mas também, teve palestra para jovem e não veio. Não vai faltar argumento para malhar. Coitadinha daquela moça, não estou tirando o pecado dela, e daquele pai e daquela mãe. Olha por mim, irmãos. Por quê, irmão? Olha, o bandido entrou lá em casa, rapaz, roubou tudo que eu tinha. Parece que o cara parou com a caminhonete até, porque não é possível. Levou televisão, levou o micro-ondas, levou o liquidificador, levou meus perfumes, levou tudo de valor que tinha na minha casa. Na hora, não vai faltar. Onde é que o senhor mora, irmão? Eu moro em tal lugar. Pô, que lugar para morar? Irmão, é o que ele pode pagar. Você não tem cerca elétrica? Não, irmão, não tinha cerca elétrica. Mas é um idiota esse irmão mesmo, né? Tá, mas ele não tem dinheiro para pôr cerca elétrica, criatura. Tá, mas não ficou ninguém em casa? Você, não, a gente veio para o culto. Mas você não deixa uma luz acesa? Eu deixei. Você não deixou um rádio ligado no último, na CBN? Não, eu não pensei nisso. Pois é, irmão, você sabia que o bandido chega, vê o rádio ligado, acha que tem gente que vai embora? Não deixou a televisão ligada? Então, irmão, você tem que ser esperto, irmão. Eu sou esperto, eu nunca fui roubado. Então, não vai faltar pessoas para escrachar. E às vezes não fala, mas pensa, entendeu? Pensa. O coitado entra aqui, todo mundo fuzila ele. Esse irmão é um negligente. Esse irmão não sei o quê, esse irmão não sei o quê. Rapaz, ora por mim. Derrapou o carro lá na serra, quase morri, fiquei pendurado lá, quase morri. Mas você foi com qual carro? Eu fui com o único que eu tenho. Aquele lá é aquele. Rapaz, mas eu vi lá, o seu pneu estava careca, né? Irmão, estava careca. Aí não vai faltar gente para malhar o coitado do irmão. Mas ele não sabe que o irmão ficou doente, perdeu o serviço, não conseguiu dar conta do serviço, está doente, está com dor, não tem condição.
Aí todo mundo, vamos malhar o coitado do irmão. Esse irmão não tem juízo, esse irmão não pode, irmão, viajar com um pneu assim. Irmão, mas ele não tinha outro pneu. Mas por que não pediu? Você pensa que é fácil pedir alguma coisa para alguém? Quem tem vergonha na cara não pede fácil. Nós é que temos que ter o Espírito de Deus em nós e perceber as necessidades dos irmãos. Nem todo mundo que pede, não. Aí o que acontece? A pessoa está precisando de um apoio moral, não vai faltar a pessoa para dar lição de moral. Eu estou cada vez mais deixando de dar lição de moral, sabe? Estou preferindo abraçar as pessoas, ajudar as pessoas. Hora ou outra eu sou criticado, né? Porque o pastor tem muita paciência, sei o que e tal. Irmãos, mas Jesus mandou fazer assim. Olha que coisa linda esse exemplo aqui, né? Olha, meu pai quer te matar. Mas, confia em Deus. Não vai acontecer nada com você, não. Se depender de mim, pode ficar comigo. Eu vou, se ele vier pela direita, eu falo para você fugir. Eu vou pegar meu celular, Davi, eu vou ligar para você na hora, você vai ver. Você não vai sofrer assim, não. Pode ler. 17. Isso. Sabia, porque Deus tinha falado. Porque Deus tinha falado, e ele lá na hora de almoçar com o pai dele, pai, é o seguinte, Davi vai ser rei, eu não me incomodo. Não, o rei é você, meu filho. Não, eu não faço questão. Quarta coisa, proteção nas situações de perigo. 1 Samuel 23:17, e disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Né? Proteger os seus amigos. Proteja os seus amigos, irmão. Proteja a reputação deles. Se você vê que alguém está malhando o seu amigo, proteja. Um dia eu cheguei numa reunião em Curitiba e eu cuidava de um órgão lá para a convenção, que era a faculdade, a Facel, e vi uma pessoa fazendo um comentário de um companheiro que não era muito chegado meu. Eu vi uma maldade sem tamanho naquilo ali, a difamação da pessoa. Eu avisei ele. Estão difamando você por causa disso e disso. Fique esperto. Muito obrigado, mas... Verdade? Não tem nada a ver. Era uma interpretação de um fato, que aquilo virou uma fofoca, e a fofoca virou boato, e o boato virou notícia. E uma mentira dita, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, o Goebbels, disse que uma mentira dita 200 vezes, o povo transforma ela em verdade. Então, proteja os seus amigos, irmão. Se você quer ser um amigo de verdade, proteja os seus amigos. Proteja. Em quinto lugar, não há lugar para inveja. Jonatas não ficou invejado. Pelo contrário, ele mostrou desapego ao trono, ele mostrou abnegação àquele pacto que ele estava fazendo, ele mostrou altruísmo, ele mostrou generosidade, ele mostrou desinteresse, ele mostrou desprendimento, mostrou renúncia, mostrou desambição, não tinha ambição esse moço. É um grande exemplo esse moço. Quantas crianças você conhece que se chama Judas? E às vezes até com o segundo nome, Iscariotes. Aí seria para acabar, né? Mas quantas crianças receberam o nome de Judas nos últimos 10 anos? Quantos Judas eu apresentei aqui, nesse púlpito? Nenhum. Eu comecei a apresentar crianças fui ordenado a presbítero com 25. Comecei a apresentar crianças com 25. Eu nunca peguei no colo, como é que é o nome dele, irmã? Judas. Nunca. E olha que o significado do nome é bonito.
Agora, quantos Jonatas você conhece? Quantos Jonatas você conhece? Hã? Muitos. E não é assim porque está na moda, não. É um nome que sempre esteve. Até isso Deus honra a pessoa. Esse homem é honrado. Esse homem é honrado. Porque não foi egoísta. Todo egoísta acaba sendo desonrado. Não tinha lugar para inveja. Ó, versículo 18. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, como o Arnaldo acabou de ler. E o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ambos fizeram aliança, agora já mudou. Ó. Aquele texto lá atrás era uma aliança entre eles. Agora olha só o que eles fizeram. Fizeram uma aliança perante quem? Perante o Senhor. O negócio é sério. Uma aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Olha a dicotomia. Davi aqui era um cangaceiro. Ele vivia fugido. Davi ficou fugido quase 20 anos. E Jonatas foi para o palácio. Olha a diferença. Todavia, eles fizeram uma aliança perante o Senhor. Por isso, a sexta coisa que aconteceu na vida desses dois, Davi lamentou amargamente a morte deste amigo excepcional. Davi pegou, quando veio a notícia que ele morrera, Davi pegou as roupas do amalequita que veio trazer a notícia e rasgou as roupas de Jonatas e rasgou a sua própria roupa, que é um costume hebreu. E os homens que estavam com ele também rasgaram a sua roupa. Eles prantearam. Prantear é aquele choro gritado. Prantearam e choraram. Porque não era só o Davi que foi poupado por Jonatas. É todos aqueles 300, 600 homens que andavam com ele. Né? Todos aqueles homens foram poupados. Eles prantearam e choraram e jejuaram, não comeram nada até a tarde. Então veja o que o pacto entre dois amigos pode fazer, não é? Aí acaba aqueles que se atentaram contra o Estado de Direito de Israel e contra o reino legitimado por Davi, que Davi fora ungido rei 3 vezes. Ele assumiu o poder aqui depois da segunda unção. E 8 descendentes de Saul atentaram diretamente contra a vida de Davi. Esses 8 foram enforcados. Só que um dia Davi estava lá, pensativo, e ele chamou um dos homens antigos, que ele não matara. Se fosse como os outros reis faziam, ia matar também aquele homem. Mas ele chamou aquele homem e disse: existe alguém descendente de Jonatas que eu possa fazer alguma coisa boa por ele? Então, nesse momento, ele quebra todos os paradigmas políticos de poder e militar da época. Que a ideia é assumir o trono, mata todo mundo, descendente do outro, amigo chegado, parente, longe, parente, mata tudo. Davi mostra mais uma vez que ele é o homem segundo o coração de Deus. Então Davi honrou a memória de Jonatas. Ele ratificou a aliança e agiu com graça e misericórdia. Acho que é o outro slide já, viu? É o outro slide. Então ele agiu com graça e misericórdia. Aí é Ziba, né? Estou tentando lembrar quem é que falou para ele. É Ziba, né?
acho que é a Ziba. Ziba, quem é que tem da família? Ó, tem um aí. Ah, é? Quem que é ele? Mefibosete. Mefibosete? Onde que ele mora? Ixi, ele mora lá onde é o Lodebar, terra do silêncio. Ou também a tradução é a terra sem memória. Está lá, escondido. O que tinha acontecido com ele? Uma vez o pastor Zenailton pregou uma mensagem poderosa aqui sobre isso, né? Eu também acho que já preguei. Mefibosete, um homem aleijado dos pés, na hora da correria, que queriam, na hora de guerra, a babá pegou aquele menino com 5 anos de idade e derrubou o menino e quebrou os 2 pés dele. Ficou com a sequela. Então, se estava com um membro do corpo quebrado, ele não podia ter prerrogativas reais mais. Ele seria banido. É a cultura da época. Todavia, quando esse senhor falou do Mefibosete, ele disse, eu quero ir lá então. Você fica imaginando aquela expectativa daquele homem, as frustrações que aquele homem tinha na cabeça. Poxa, eu sou neto do rei Saul, primeiro rei de Israel. Estou agora aqui nesse anonimato. Era um lugar que só morava gente miserável, pobre, aleijado, leproso. Era o fim da linha. Era o Vale do Jequitinhonha. Não dá para usar nenhum bairro em Maringá, porque Maringá não tem disso, né? Onde você comprar um terreno em Maringá, valoriza. Era mais ou menos parecido, os intocáveis da Índia. Imagina o dia que chegou a carruagem do rei na frente da casa desse homem. O exército, o esquadrão, não sei quem Davi escalou para ir lá. Imagina. E veio a notícia, né? As crianças já começaram, tá vindo um carro do rei aí. Ah, já sei. O que ele imaginou que ia acontecer com ele? O que vocês acham que ele imaginou no lado humano dele? Hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Mas não, que coisa maravilhosa. Como parece com a gente, né? Nós e Deus, né? Aí não, você não vai morrer não. Você vai ser preservado. Você tem filho? Tem esse aí. Traz ele. O que mais? Pode trazer tudo que é teu. Pode trazer tudo que é seu. Quem sabe aquela babá agora está uma senhora bem velhinha. Pode levar ela também. O rei mandou levar tudo que é seu. Pode levar tudo que é seu. Coitado, não tinha nada. Mas levou todo. Chegou lá, vai comer a comida do rei. E uma coisa interessante, Davi põe ele para sentar junto na mesa. Ele que era esquecido, agora ele é lembrado. Que coisa maravilhosa. Por quê? Por causa do pacto lá. Lembra que eu falei? Aliança eterna. Nada cai essa aliança. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? As sementes dos dois cresceram junto. Glória ao nome de Jesus. O desafio para você e para mim hoje é o quê? Você tem amigo? Não, Jesus é meu amigo. Glória a Deus, ele é meu amigo também. Mas você tem amigos? O texto básico de terça passada foi: quem tem amigos pode congratular-se. Provérbios 18, 24. Pastor, eu não tenho nenhum amigo. Para você ter amigos, você tem que fazer sua parte. Você tem que fazer sua parte. Você tem que investir tempo no amigo. Você tem que abrir o seu coração. Você tem que ter alguém que você confie. Escolha bem os seus amigos. Porque um amigo falso é um perigo. Escolha bem seus amigos.
Deus, há bênçãos que Deus dá, mas Deus não quer usar anjo. Deus também não usa máquina. O diabo usa máquina. Eu atendi um novo convertido esses dias que ele estava em casa e o rádio ligou sozinho e só palavra negativa. O diabo falou no rádio. O pastor José Lima também já teve uma experiência dessa. O rádio ligou e o Satanás começou a falar no rádio. O diabo usa máquina. Deus também talvez use máquina, mas não é a preferência dele. Deus, ele não gosta de fazer um i para dar bênção. Ele não gosta muito, não sei porquê, né? Ele não gosta de fazer um i para dar bênção. Aqui está eu, lá está o Eterno. Aí ele traça um i. Liga a mim, a ele. Um i em letra maiúscula. Deus, ele gosta de fazer L. Eu não sei porquê, mas eu aprendi isso há algum tempo. Ele gosta de fazer L. Ele vem aqui usando uma pessoa e essa pessoa me abençoa. É uma preferência de Deus. Você pode perceber. Eu tenho base bíblica para falar isso. Ele faz um L. Agora, eu tenho que estar de frente para essa pessoa que vai ser o L. Se eu estou aqui e essa pessoa está lá, às vezes não vai dar para fazer o L. Ou se tem muita coisa entre eu e esta pessoa, está comprometido esse L. Então eu preciso me aproximar de pessoas. Eu preciso me aproximar de pessoas. Vocês viram eu falar que domingo de manhã eu fui para Londrina. O pastor Moisés me chamou, que ele queria conversar comigo. E eu também aproveitei e daí conversei com ele também. A gente, um presta conta para o outro. Então eu tenho mais ou menos 5 mentores em cada área. Que eu reconheço que eu não posso viver sem prestação de contas para ninguém. Ficar solto no mundo, e não posso. Muitos se estragaram com isso. Muitos se estragaram. Eu não quero me estragar. Então, o desafio de Deus para você hoje, comece a investir mais nos relacionamentos. Comece a ouvir mais as pessoas. Não chega assim com um discurso pronto, querendo que a pessoa só te ouça. Não, começa a ouvir as pessoas. Pega o teu celular, você deve ter um monte de grupo, né? Eu não tenho muito não, mas você deve ter um monte, né? Não tenho muito, só tenho uns trocentos só. Então é isso, pega um grupo, aqui ó, vou abrir aqui ó, grupo da ETAD. ETAD, lucro 19. Então, de vez em quando, para cada dia da semana, eu pego isso aqui e estou vendo o nome deles e o rosto deles. Aí eu estou lá sentadinho, às vezes estou ajoelhado, às vezes estou deitado, às vezes estou sentado. Estou lá e começo a apresentar aqui, ó. Senhor, abençoa a Ariane, a Bia, o Ailton, o André Celes. Aí eu sei dos problemas de cada um deles, eu apresento. Vou apresentando. Então, o primeiro ato de amizade é orar pela pessoa. Depois é você ver as necessidades dela. O que ela está precisando? Como eu posso ser útil? Né? Como eu posso ser útil? Então, se eu vou conversar com o Nelson hoje está sem a namorada. Está contando dinheiro em casa, né? A hora que ela cansar de contar dinheiro, né? Trabalhando, eu sei. Estou brincando. Então, o que eu vou fazer? Ô Nelson, cadê a irmã Carmelita? Por quê? Porque eu me interesso por ele. Então, se eu sei que o irmão aí está precisando de comida, ele não tem comida em casa.
Às vezes eu não tenho condição de enfiar a mão no bolso, tirar 60, 100 reais e comprar aquela cesta caprichada. Mas é o seguinte, eu talvez possa dar 30. Aí eu chego no evangelista Zenailton e falo, Zenailton, você não pode me ajudar a comprar uma cesta básica? Aí o Zenailton vai dar o que ele pode. Aí eu chego para a irmã Vilma, você pode me ajudar? Posso, pastor. Quanto você pode me dar? Tanto. Aí eu faço uma vaquinha. Vou lá e compro a cesta. Tem várias maneiras de fazer isso. E aí, você mostra o seu amor por essa pessoa. Amor não é uma coisa teórica, irmãos. Amor é prático. Amém? Você está vendo aí, por exemplo, um irmão chega aí no estacionamento, quando ele vai ligar o carro dele, parece um carro de boy. Pô, esse irmão tá boy, hein? Não é que tá boy, o escape dele arrebentou. E você sabe que ele está desempregado. Você sabe que ele está doente. Você sabe que a mulher dele também não está trabalhando. Irmãos, se um irmão tem uma necessidade, para mim ela é uma obrigação. Então, você não pode querer resolver o problema de todo mundo, que também Deus não quer isso. Todavia, o próximo seu, você pode investir na amizade. Amém? Então, se eu perguntar, quantos amigos você tem? Não me responda. Que tal você seguir o exemplo de Jesus? 12 amigos. 12 amigos. Conta nos dedos. Talvez você não passe do 3, né? Não passa do 2. Mas o desafio de Deus é que aumente isso aí. Aumente. E tem que começar de você. Não fique esperando do outro. Uma vez o irmão chegou para mim e falou, essa igreja ninguém conversa com a gente. Aí eu falei, irmão. Mas eu fiquei pensando, poxa vida, quando a gente está aqui, a graça do Senhor Jesus, Ele está na porta. O amor de Deus, nosso Pai, Ele está na porta do carro. E a consolação já deu partida. Esteja sobre cada um de vós. A hora que está no ar, ele está bravo porque tem alguém atrapalhando, ele cai. Eu não sei, será que é os gols do Fantástico? Ainda tem isso? Faz uns 10 anos que a gente não vê televisão aberta em casa. Tem gol de Fantástico? Tem ou não tem? Estão tudo espertos, né? Meu Deus. Então, meus irmãos, essa pessoa, como é que ele vai ter amigo desse jeito, meu Deus? Nunca foi na cantina, né? Não tem jeito. Né? Você é crente em Jesus Cristo, mas você não vai em um churrasco da firma. Como é que você vai ter amigo? Como é que você vai evangelizar? Pastor, mas eles depois que tomam a 6ª cerveja, não tem quem aguenta aqueles caras. Então, a hora que chegar na 5ª cerveja, você vai embora. Mas vá. Vai. Pastor, o meu sobrinho vai ser batizado na igreja católica. Católica é coisa de idolatria. Deus me guarde, eu não quero nem pisar o pé naquele lá. Tá, você vai dar um péssimo testemunho. Todos os seus cunhados vão estar lá. Você não pode dar essa ideia de que você é um ser excludente. O fato de você entrar num batismo católico, você não está concordando com aquilo lá. Você está indo lá por amor à pessoa. Ir no 7º dia de parente, olha, é ser amigo. Pois não, mano. Tá, o senhor viu, né, que tá. Amém. Queridos, você recebe essa palavra no nome de Jesus? Vamos estar de pé, no nome do Senhor. Isso é uma construção, né, irmãos? Não é da noite para o dia que você vai
que você vai ficar abrindo o seu coração e querer ser amigo de todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Agora, você sabe quem são as pessoas próximas de ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu peço, meu Deus, que nós, a partir da aliança que o Senhor Jesus fez no Calvário, em nosso favor, que nós também possamos fazer aliança com todas as pessoas que se aproximam de nós, aquelas que nós podemos colocar a nossa confiança. Pelo menos que nós tenhamos 12 amigos, ó Deus. Desses 12, 3 mais chegados, como foi o exemplo que o Senhor nos deu. Que nós possamos, ó Deus, nos despojar de toda a situação de superioridade que a gente tenha sobre qualquer pessoa, meu Pai. Ó Deus, que nós venhamos ser pessoas que encorajam espiritualmente os outros. Que nós deixemos, Senhor, de dar lição de moral nas pessoas e que nós venhamos dar apoio moral. Ó Deus, protege-nos, Senhor, de toda a artimanha do inimigo, de falsos amigos, de coisas que não te agradam, e que nós venhamos a proteger a reputação, a vida dos nossos amigos. Que não haja inveja no nosso coração. Tira de nós toda a inveja. Ó Deus, que nós sejamos pessoas desapegadas, abnegadas, altruístas, generosas, desinteressadas, desprendidas, que nós venhamos a fazer sempre renúncias no poder do Teu Espírito, meu Deus. Tira de nós toda ambição e que nós venhamos a parecer-nos como o Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, que nós venhamos honrar as nossas promessas aos nossos amigos, como Davi fez em relação a Jonatas, referente ao seu descendente Mefibosete. Meu Deus, que a Tua graça, que o Teu poder seja sobre a Tua igreja, Senhor, e nos ajude e nos abençoa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesses 2 minutinhos que nos resta, terça que vem, nós vamos falar do maior exemplo de amigo, que foi Jesus de Nazaré. Como Jesus, Ele mostra para nós como fazer amigos. Jesus, Ele tinha 5 coisas importantíssimas na sua vida, que Ele fazia com que as pessoas queriam se aproximar dEle. Então, eu vou falar isso terça-feira que vem, você é nosso convidado para estar aqui. Terça vamos ter algumas congregações também. Hoje eu dei folga para eles, né? Porque eles cooperaram no trabalho de missões. Também eu quero encorajar os irmãos para o dia 15 de agosto, nós vamos fazer o grande mutirão social ali em Iguatemi. Já temos 2 médicos, temos já 8 enfermeiros, temos algumas pessoas da área de odontologia, e tinha alguém aqui da faculdade Maringá, parece, no dia que eu falei, e essa pessoa levou a ideia lá para o reitor levou para o diretor, e de lá vai vir 16 pessoas, 2 professores e mais 5 alunos que estão no último ano da área de saúde, e vão trazer mais 10 pessoas junto. No total vai vir 16 pessoas de lá. Então nós precisamos de pessoas que toquem instrumento musical para fazer os cultos relâmpago. Queremos fazer pelo menos uns 20 cultos relâmpago, né? 10 de manhã e 10 à tarde no sábado. Um violão, toca, chama a multidão ali, e aí em seguida prega-se a palavra. Vamos ver se a gente manda uma equipe para o Pé Vermelho, outra para o quilômetro 120, outra lá para o lugar onde vai ser a cruzada, que é aqueles prédios residenciais que você vê quando sobe lá, onde reside 1.500 pessoas. Lá vai ser a cruzada à noite. Então, nós vamos levar cesta básica também, nós vamos levar o reino de Deus e vamos impactar aquela localidade para a glória do nome de Jesus. Nos próximos 10 anos, se Deus nos der vida e condição, e vai dar, nós vamos fazer 40 trabalhos desses, 4 por ano, e vamos impactar a nossa cidade de Maringá. Existe ainda lugares mais afastados de Maringá que tem bastante necessidade, por incrível que pareça. Então nós vamos levar o reino de Deus, e nós não vamos levar só palavras, vamos levar a nossa vida, vamos levar o nosso amor, vamos levar o nosso carinho. E aqui o índice de
de profissionais na Assembleia de Deus sede de Maringá é acima da média. É acima da média. Todos os nossos jovens são formados em alguma coisa. É poucos aí que não são. Quem não é formado, ele é em outra área que também pode ser útil. Então tem um jovem aqui que é economista, ele vai dar palestras sobre finanças pessoais para a família. Vamos levar os irmãos que são psicólogos, vamos levar os irmãos da medicina, vamos levar os irmãos de odontologia, todos que puderem ir. E ninguém aqui desse santuário pode dizer assim, não, eu não vou ter utilidade nenhuma lá. Tem de serviço para todo mundo, irmão. Tem serviço para todo mundo. Então, se Deus tocar em seu coração, obviamente você puder, né, você não vai matar o seu trabalho para ir. Mas quem sabe você negociando na empresa, né, você pode ir. E eu queria levar 5 cabeleireiros e nós só conseguimos 3 até agora. Então eu precisava mais 2 cabeleireiros. Então se você sabe de alguém que sabe cortar cabelo bem, né, não vamos fazer ninguém de cobaia, ela também não. Então você pode se voluntariar e Jesus vai te recompensar. Foi maravilhoso lá em Santa Isabel de Ivaí. Foi muito bom em Ouro Cola, né? Ouro Cola, 80% dos que aceitaram Jesus naquele trabalho, eles estão batizados. E quem não está batizado está sendo discipulado para sê-lo. Então, nós louvamos a Deus por isso. Nós não vamos parar. Nós ouvimos aqui uma mensagem recentemente. Nós estamos nas nossas lutas e o pregador aqui disse, continue remando. Não pare de remar. Não pare de remar. Assim é o soldado de Cristo, mesmo baleado, sangrando, ele não para de fazer a obra de Jesus. E Jesus vai dar a vitória para nós. Amém, irmãos? Não vai ter culto aqui. Obrigado. Passando essa terça, na outra. Exato. Obrigado, irmãos, obrigado. Vocês são uma bênção, viu? E depois dos 50, o cabra vai esquecendo de tudo as coisas, viu? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. E juntos dizemos, amém. Vão em paz, irmãos. Um restante de semana abençoado por Deus. Que você seja um verdadeiro amigo, que você faça mais amigos, que você seja um evangelista a partir da sua amizade.